Glória a Deus. Para isso, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Depois nós vamos ler Hebreus também, mas eu quero começar por 2 Timóteo. Capítulo 3, versículo 16 e 17. Eu sei que talvez não vai dar para ler todos os textos, mas eu queria que você tivesse anotando esses textos. Está escrito assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Versículo 16, eu queria ler com toda a igreja. De novo, vamos lá. Toda aleluias. Amém? Você tem dúvida disso? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Quando nós vamos falar de Jesus para alguém, nós vamos evangelizar, geralmente uma das primeiras perguntas que nós fazemos é: você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Por quê? Se a pessoa não acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, não tem nem o que argumentar. Porque todos os nossos argumentos da fé estão pautados na palavra. Todo argumento da nossa fé precisa estar pautado na palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, não tenha dúvida disso. Pastor, eu ainda tenho dúvida, então vai estudar, pegue a Bíblia. Até os cientistas que às vezes estudam a Bíblia só por historicidade, só para aprender a cultura, só para aprender a história, só para aprender a biografia. Cientistas, isso não é poucos relatos de grandes homens cientistas ateus, ou à toa, que começaram a ler a Bíblia só para aprender a história. Conforme eles foram lendo a palavra foi mexendo com as suas estruturas, e eles foram sendo mudados, convertidos, transformados. Um deles é brasileiro, por exemplo, Augusto Cury. Ele era um dos maiores ateus que o Brasil já teve. Augusto Cury foi um homem que ele é apaixonado por biografia, por entender a mente humana, e um dia ele falou assim: eu vou descobrir como que funcionava a mente desse tal de Jesus. E ele começou a ler os evangelhos, e ele começou a ler, e ele começou a descobrir que não havia sobre a terra um homem que já havia passado, que tivesse uma mentalidade tão extraordinária quanto Jesus. Ele começou a estudar Jesus, sobre a mentalidade de Jesus, as falas de Jesus, as motivações por trás das palavras de Jesus, e ele começou a descobrir que Jesus tinha algo diferente. Ele não era apenas um personagem, ele não era apenas sábio, ele não era apenas inteligente, ele não era apenas um profeta, ele não era apenas um homem que mudou a história antes de Jesus e depois de Jesus. Ele não foi apenas um homem que marcou vidas, que mudou a vida, não foi apenas um homem que transformou a história da humanidade. Jesus não foi apenas uma pessoa que operou prodígios, sinais e maravilhas que ninguém podia explicar. Jesus é Deus. E Augusto Cury entendeu tudo isso estudando a Bíblia. Há alguns teólogos que dizem que questão de inteligência, que a salvação é uma questão de inteligência, o perdão é uma questão de inteligência. E onde eu consigo toda essa inteligência? Na palavra de Deus. Paulo falando para Timóteo, ele fala assim: Timóteo, meu filho. Ele deixa Timóteo cuidando de uma igreja na cidade de Éfeso, e ele fala assim: Timóteo,
E ele vai instruindo Timóteo em tantas coisas, mas no final ele fala assim: Timóteo, toda a escritura, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é essa palavra que não foi simplesmente escrita por mãos humanas. Deus usou a mão de homens para escrever a palavra, mas ela foi inspirada. Não tem como, escute isso, não tem como um livro que tem mais de 2000 anos, um livro que foi escrito por 40 autores diferentes, um livro que foi escrito num período entre o primeiro autor e o último autor, mais de 2000 anos, não tem como um livro conseguir ser tão completo, não ter nenhuma lacuna de falhas, não ter nada que venha entrar em desacordo. Tudo que você procurar em concordância, você vai encontrar de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Um livro que teve mais de 40 autores, em épocas diferentes, culturas diferentes, em 3 línguas diferentes. Um livro que conseguiu percorrer toda a história da humanidade. Quando você vai lá em Alexandria, no Egito, você pega os pergaminhos egípcios e você consegue encontrar lá que em uma tal data teve um povo diferente que foi exportado ou importado lá para o Egito, viveu 400 anos e esse povo saiu de lá de uma forma abrupta. Até nos manuscritos seculares que não estão na Bíblia, até os livros históricos e culturais de outras nações conseguem entrar em concordância em tempo e espaço e na palavra de Deus. Até os autores que não conheceram a Jesus, mas que viveram naquela época, quando vão escrever, eles não conseguem escapar nem contornar. Era impossível escrever algo naquela época se não apontasse para Jesus, se não apontasse para aquilo que estava acontecendo em Jerusalém. A palavra de Deus é inspirada, ela pode ter sido escrita por 40 mãos diferentes, mas ela foi inspirada pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Deus. E essa palavra, o mundo inteiro já provou dela. Nações, reis, imperadores tentaram apagar, tentaram queimar, tentaram anular, tentaram esconder, mas ninguém conseguiu reter e segurar, porque é a palavra de Deus, é essa palavra, a palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Se é para Jesus, faça mais forte, mais forte, mais forte. Ela é inspirada. Escute, nós temos aqui no seminário várias matérias que vão estudar a sincronia dos evangelhos, que vão estudar a sincronia dos autores, que vai estudar a geografia bíblica, que vai estudar a mentalidade, a biografia dos homens que Deus usou para inspirar, para poder escrever a palavra. E todos eles nós encontramos a poderosa mão de Deus. Até no livro de Esther, que você não encontra a palavra Deus, não tem como ler do primeiro ao último capítulo aquele livro e não conseguir encontrar a mão de Deus percorrendo toda aquela história. Essa é a palavra que transformou a minha vida, que está transformando a sua vida, que vai transformar a tua família, que vai transformar a Cianorte, que vai transformar o Brasil. É a palavra de Deus. Uau! Semana passada nós estávamos conversando com um pastor e ele disse que ele ficou 10 dias na UTI, meu amor, foi 10 dias? 10 dias na UTI, e aí ele estava lá, mas ele estava travado e ele não podia pegar a Bíblia para estudar, para ler. Mas aí o que ele fez? Ele deitado naquela cama, ali naquela UTI, ele acessou a Bíblia pelo lado de dentro. Eu já quero deixar uma palavra para você: não basta ter somente a Bíblia lá na estante, empoeirada, aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, você precisa ter a Bíblia dentro do teu coração, porque quando todo mundo tirar a palavra,
escrita de papel ou digital da tua mão, ela vai continuar na tua mente fazendo efeito, transformando a tua vida e transformando a vida de todo mundo que está à tua volta. Ei, é a palavra, quem está entendendo? É essa palavra que eu estou anunciando, aquela palavra que nós dissemos que quando Jesus estava pregando na casa de Maria, Marta e Lázaro, e Maria estava de boca aberta, é essa palavra que transformou a vida dela, é essa palavra que transformou a vida de Zaqueu, é essa palavra que um dia me pegou por dentro e começou a mexer com as minhas estruturas. É essa palavra, que ela possa alcançar o teu coração nessa noite, independente de qual parte da Bíblia você mergulhar nessa noite, que essa palavra possa queimar no teu coração um desejo extraordinário de você anunciar ela para todo mundo que estiver à tua volta, amém? Pastor, que palavra é essa? Abra comigo Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Coloca para nós no telão. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Vamos ler todo mundo como igreja? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Coloca o versículo 105 também. Olha só, quando o salmista, ele está dizendo o seguinte: eu não vou pecar contra Deus se a palavra estiver do lado de fora. Eu só consigo não pecar contra Deus se a palavra estiver do lado de dentro. Diga comigo, do lado de dentro. Ei, não é a palavra na estante que transforma a tua vida, é a palavra no teu coração que transforma a tua vida, é a palavra no teu coração que vai te blindar contra o pecado. Ei, tem uma frase que diz o seguinte: ou o pecado te afasta da Bíblia, ou a Bíblia te afasta do pecado. Quem está entendendo? Amém? Versículo 105, ainda do capítulo 119. Olha só o que o salmista, além dele falar que ele guardou a palavra no coração. Gente, isso aqui são versículos da escola bíblica dominical. Mas olha o que o 105 fala: lâmpada para os meus pés é a tua e luz para os meus... Ei, é como que se essa palavra que norteia, por isso que a gente fala, a melhor coisa, de Jefferson, a coisa mais protetiva da tua vida, é você caminhar sendo iluminado pela palavra, caminhar debaixo de uma palavra, e caminhar sobre uma palavra. Olha que coisa fantástica. Então essa palavra tem que estar no meu caminho, essa palavra tem que estar no meu coração, essa palavra tem que estar sobre a minha vida. Pastor Anderson, como que você foi? Eu fui enviado debaixo de uma palavra. Por isso que quando eu falo que quando você for viajar, você vai lá para Paris, você vai para Orlando, você vai para a China, você vai para onde você quiser, mas você fala assim: pastor, ora pela minha vida, pastor, me abençoa, eu quero ir viajar de férias, junto com a minha família, debaixo de uma palavra. Por isso, irmãos, toda vez que você vem para um culto como esse, no final, o pastor vai levantar as mãos e vai liberar uma palavra, que a tua semana vai ser uma semana de vitória, vai ser uma semana de conquista, uma semana de bênção, e você está lá assim: legal, ainda bem que acabou o culto, vamos lá jantar. Presta atenção, quando alguém liberar uma palavra, principalmente a tua cobertura, o teu pastor, liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida, você tem que estar igual um leão, assim, ó, doido para pegar essa palavra. Quando o teu pastor falar assim: olha, vai dar certo, vai debaixo de bênção, pode ir que você vai conquistar. Essa semana vai ser uma semana de milagre, essa semana vai ser uma semana de conquista. Você tem que estar um leão dizendo assim: eu quero, eu recebo, eu tomo posse desta palavra, em nome de Jesus. Escute, quando os meus discipuladores, quando eles falam assim: Anderson, vai, eu estou orando por você, Anderson, vai, já deu certo, Anderson. Quando o pastor André Ricardo, eles vêm aqui, vocês percebem isso, eu fico lá na minha casa, sentado com ele no sofá, só ouvindo as palavras dele. Daqui a pouco ele está lá falando: Anderson, vai dar certo. Eu estou dizendo assim, ó, amém, já deu certo. Daqui a pouco ele fala assim: meu filho, você vai conquistar. E eu estou ali, amém, eu vou conquistar. Daqui a pouco ele fala: meu filho, você vai muito longe. Aí eu estou lá pegando aquela palavra dizendo amém. Sabe por quê? Uma palavra de uma autoridade sobre a tua vida é uma palavra que vai te dar destino. Ei, escute isso, você vai colher o fruto das tuas
palavras. As suas palavras apontam para onde você vai. Por isso que quando você fala, eu não consigo, nada dá certo, eu não posso, é para lá que você vai. Porque você está apontando um destino com a tua palavra. Ei, a Bíblia diz lá em Isaías que Deus, quando Ele abre a boca, Ele lança uma palavra. E essa palavra não volta para Deus vazia. Antes, ela percorre o caminho, ela atinge o alvo, ela cumpre o propósito. E ela volta para Deus cheia de frutos, de resultados. Porque Deus sabe a importância da sua palavra. Mas tem muito crente que diz que serve a Deus, mas não sabe a importância da palavra de Deus. Ei, escute, a partir de hoje, quando Deus liberar uma palavra sobre a tua vida, ei, tome posse. Tome posse. Quando alguém mal intencionado dizendo, você não vai conseguir, você não vai dar certo, o que você fala? Eu rejeito em nome de Jesus. Mas quando alguém cheio de Deus liberar uma palavra sobre você, você precisa tomar posse dessa palavra. Toma posse. Quem está entendendo isso? Ah, meu Deus do céu, vamos lá, versículo 105, opa, já passou, lâmpada para os meus pés. Ei, eu quero andar iluminado por uma palavra. Quem quer andar iluminado por uma palavra? É isso, nós precisamos andar iluminado por uma palavra. Vamos lá, Gênesis, quando Deus vai criar o mundo, Marcos, quando Deus vai criar o mundo, o que Ele faz? Ele cria pegando o ferro, Ele pega o barro, Ele pega o cobre, Ele pega, não, Ele não pega materiais existentes na terra, pela tua palavra Ele cria todas as coisas. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é criativa. Diga comigo, a palavra de Deus é criativa. Põe a mão no teu coração e fala, minha palavra também é criativa. Como assim, pastor? Você quer ver uma coisa? Deus está em você. Então, se Deus está em você, a palavra que sai da tua boca, lembra? A boca fala do que o coração. Então, se a tua palavra está vindo do teu coração e está cheio de Deus, Estevão, vai ser uma palavra criativa. Você não vai, irmão, pega isso no teu espírito. Você não vai falar aquilo que você viu, você vai falar aquilo que você creu. Eita glória! Quer ver uma coisa? Meus olhos podem não estar vendo a cura, os meus olhos podem não estar vendo o milagre, os meus olhos podem não estar vendo o resultado, o boleto pago, a solução daquele problema. Pode até ser que os meus olhos ainda não viu o resultado final, mas o meu coração, a minha fé já viu. Então é pela fé que eu tenho. Eu criei, por isso falei. O apóstolo Paulo diz, você só fala daquilo que você crê. Por isso que tem gente que não colhe milagres. Por isso que tem gente que não sai da estagnação. Porque não crê, não tem fé. Ei, ativa o teu coração agora, em nome de Jesus. Ativa o teu coração de fé. Ativa o teu coração de fé. E você vai começar a liberar palavras de fé. Ei, eu não caminho por vista. Eu caminho por aquilo que eu estou crendo. Então pela fé, eu já vi todas as coisas consolidadas. Pela fé. Vem comigo na fé, igreja. Pela fé, eu já vejo ali no fundo um banheiro masculino, um banheiro feminino, 2 bebedouros, um hall de entrada, uma porta extraordinária, um piso maravilhoso, um palco extraordinário. Eu vejo já os instrumentos novos. Eu já vejo uma multidão entregando a vida para Jesus. Pela fé, é pela fé, e é para lá que nós estamos caminhando. A Bíblia é essa palavra que vai guiar a minha vida. Ei, não vou deixar para o final. Essa semana, igreja, faz assim com as suas mãos, faz assim, igual a Andressa. Andressa, assim como aconteceu hoje, vai acontecer com toda a igreja essa semana. Ei, presta atenção. Deus vai começar a colocar pessoas na tua frente essa semana. Pessoas que vão precisar de cura, pessoas que vão precisar de solução, pessoas que vão precisar de abraço, pessoas que vão precisar de palavra. E você tem tudo isso agora. Em nome de Jesus eu profetizo que essa semana você vai evangelizar, você vai dar um abraço que vai consolar. Essa semana você vai dar solução que nem você mesmo sabia que tem, porque a sua palavra é criativa. Essa semana Deus vai te usar para transformar a história. Essa semana Deus vai te usar para resgatar aquele que estava caído. Essa semana Deus vai operar milagre através da tua vida.
Uh! Eu creio, quem crê, quem crê? É sobre você, é só para aqueles que creem, só para aqueles que têm fé, aqueles que creem. Ai, pastor, mas eu sou tão pequenininho, pastor. Ei, para de se enxergar menor e para de falar besteira. Para de falar besteira. Por isso que o murmurador sempre vai andar por caminhos de morte, porque a murmuração, ela é a palavra contrária da fé. A palavra da fé gera vida, a murmuração gera morte. Por isso que todo murmurador sempre vai colher o fruto das suas palavras. Nós precisamos gerar palavra de fé. Ei, é crer mesmo contra as circunstâncias. Ei, tem algumas pessoas falando assim, pastor, mas está aí, é fato, aconteceu a tragédia. Sim, a tragédia aconteceu, mas eu ainda creio que pode acontecer um milagre. Você está entendendo? Então o problema não é que o crente não fica doente, o crente não perde dinheiro, o crente não perde oportunidade. O problema não é isso. O problema é você achar que aquilo ali é o final. Não é o final, aquilo ali é só uma vírgula. Deus está apontando, tem algo grande, Micaela, tem algo chegando, algo poderoso. Deus está colocando nas tuas mãos coisas que você nunca imaginou, Rafaela. Escute isso, são coisas extraordinárias que Deus está fazendo. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Essa é aquela semente que foi semeada à beira do caminho. Jesus está contando a parábola do semeador. Escute, quem são as terras? Somos nós, diga comigo, somos nós. Esses dias não foi ontem, pastor Rafinha falando assim, pastor Anderson, fulano, ele foi falar assim, eu fui fazer uma oferta na vida de um fulano. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é lógico, pastor Anderson, porque ele é terra. Na hora que ele falou, ele é terra, eu falei, uau, eu já sabia disso. Mas virou uma chave aqui dentro de Jefferson. Por quê? Entender que você é uma terra fértil é bom, mas entender que você literalmente é pó, é terra, é sinal que toda terra recebe semente. Tem pessoas que não estão tendo colheita porque não sabem semear. Pessoas não estão tendo colheitas porque são avarentas. Pessoas não estão tendo colheita porque nunca semearam em terra fértil. Só fica semeando em asfalto, né, pastor Leonel? Semeia em asfalto e quer colher em abundância, não vai colher nada. Ei, escute, depois que eu entendi isso, há um tempo eu já tenho falado isso para minha equipe pastoral, eu não semeio mais em pessoa porque ela precisa, eu semeio em pessoas porque ela é terra fértil. Quem está entendendo isso? Os avarentos não vão colher nada, porque quando eles acham alguma pessoa para semear, eles semeiam só em asfalto, só em pessoas que não frutificam nada. Ah, pastor, então ninguém pode semear na minha vida, então se torne terra fértil para você não atrapalhar a semente dos outros. Se torne terra fértil. Pastor, e o que é a semente? A semente é só dinheiro? Não! A semente é uma palavra. O tempo é uma semente, né, Idalina? O tempo é uma semente, a palavra é uma semente, o sangue é uma semente, o dinheiro é uma semente. O que você está semeando na vida dessa terra que está do seu lado aí? Primeiro, é terra fértil ou é asfalto? Mas depois, o que você está semeando? Esse dia eu estava conversando com um outro pastor, e aí eu disse assim para ele, tem crente, não na Peniel, gente, graças a Deus aqui não tem. Tem crente que acha que elogiar o outro arranca pedaço. Sabia disso? Tem crente que elogiar o outro, pastor Zé Roberto, acha que arranca pedaço. Ei, se você elogiar o outro, você não vai perder pedaço. Ah, pastor, mas se eu elogiar o outro, eu não vou me diminuir? Nunca, nunca. Porque quando eu elogio o Robertson, o meu elogio diz mais sobre mim do que sobre ele. Você quer ver uma coisa? Lança uma palavra de elogio para a pessoa que está do seu lado. Lança uma palavra, vai lá. Arrancou pedaço? Sim ou não? Arrancou pedaço? Lógico que não. Sabe por quê? Ei, olha aqui para mim. Você acabou de lançar uma semente. Você acabou de lançar uma palavra. E se tem algo que Deus faz com a gente, é lançar palavra.
Ai, pastor, eu estou tão perdido, é porque você não tomou posse da palavra que Deus liberou. Ei, você vem para um culto como esse, e o teu pastor está aqui plantando bananeira, dizendo para você, a tua semana vai ser extraordinária. E você sai do culto, vamos ver o que vai acontecer essa semana. Meu irmão, você sabia que os judeus lá em Israel, Ronaldo, quando eles chegam em Israel, eles pegam as suas primícias, as primeira parte das suas finanças, da sua colheita, e eles vão até o sacerdote. Quando eles chegam no sacerdote, eles colocam a primícia no altar, e ele já fica assim, ó. Porque eles descobriram que aquilo que o sacerdote tem para entregar para eles, é maior do que aquilo que eles entregaram para o sacerdote. Não, eu acho que alguns não entenderam. Não entenderam. Meu irmão, escute. Tem algumas pessoas que acham que aquilo que elas estão entregando para o sacerdote é maior do que o que o sacerdote tem para entregar para ela. Ei, Jesus falou para aquela mulher samaritana, só para dar uma base bíblica para vocês. Ela estava lá assim, será que eu dou água para esse cara? Não dou ou não dou água? E ele olha para ela e fala assim, minha filha, você não entendeu, foi nada. Se você soubesse o que eu tenho para te dar, você pediria. Que aquilo que eu tenho para te entregar é maior do que aquilo, tudo que você pode entregar para mim. É isso que Jesus está falando, preste atenção, tome posse. Tome posse. Ah, meu irmão. Quando o meu discipulador me liga, essa semana passada ele me ligou, o pastor André Ricardo, me ligou. E aí nós conversamos, foi tão bom. Aí no final ele, filho, eu já tenho que ir, que eu tenho um compromisso agora. Eu falei, pastor, mas libera uma palavra para mim. Eu estava dentro do carro, lá perto do Morado do Sol, encostei o carro, falei, pastor, libera uma palavra. Aí ele falou assim, tá bom meu filho, então pega essa palavra aí. E lá do Acre, ele lançou, não foi uma semente, ele lançou um torpedo sobre a Peniel, sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre essa igreja. Ele falou assim, filho, se prepare, porque um grande avivamento vai acontecer em Cianorte, através da Peniel. Eu tomei posse daquela palavra, eu falei, pastor, já é. Quem está entendendo? Quando ele recebe um presente meu, eu mando um torpedinho daqui para lá, um presente. Daqui a pouco ele manda uma palavra de lá para cá. Uau! Aí hoje de manhã foi o Jair Lara. Pastor Jair Lara. Vocês viram esses dias que o pastor Jair Lara mandou um vídeo para vocês? Ele estava lá em Israel, e eu falei, pastor, você está aí na Terra Santa, pastor, você está em Israel, manda uma palavra para Peniel. Aí ele gravou, nós colocamos aqui no culto, lançando uma palavra sobre as nossas vidas, irmãos. Aquela palavra, quem não assistiu está lá no grupo da igreja, assiste de novo e faz assim com as tuas mãos e receba na hora que você estiver ouvindo aquele vídeo. Porque são palavras, talvez você não está entendendo a importância de uma palavra. É uma palavra que muda destino, é uma palavra que muda vidas. É uma palavra que vai dar norte, é uma palavra que dá solução, Alain. É uma palavra que vem e ela rasga aquela capa, aquela couraça. É uma palavra que destrói fortalezas. É uma palavra. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não sei o que eu tenho para oferecer. Ofereça uma palavra. Uma palavra pode mudar o destino. Meu Deus do céu, o tempo é curto, mas eu preciso mostrar algo para vocês. Um dia, eu e minha esposa e os meninos, nós estávamos viajando para Curitiba. E aí nós paramos num restaurante. E aí nós estávamos lá, almoçando. E na hora que nós estávamos entrando, tinha um menininho na porta pedindo dinheiro. E aí o Samuel e o Guilherme viu eles, ficou tão constrangido. Aí eu falei assim, não filho, entra. Aí nós sentamos e aquele menino ficou lá na porta. E o Samuel e o Guilherme, papai, nós temos que fazer alguma coisa, papai. Eu falei, calma filho, calma, nós vamos fazer alguma coisa. Aí na hora que acabou, nós estávamos saindo do restaurante. Aí nós se encostamos no menino, e aí nós ficamos ali conversando com ele, da onde você é, o que você está fazendo? Não, minha família é muito pobre, e que não sei o que, eu não tenho condição, eu estou aqui pedindo um dinheirinho, você não pode me dar R$1, tio, não sei o que e tal. Aí eu separei um dinheiro no bolso, para entregar para aquele menino, mas eu falei assim para ele assim, o que você quer? Você quer um dinheiro ou uma palavra, um conselho?
Aí ele ficou assim, todo constrangidinho, e ele falou assim, tio, eu preciso do dinheiro. Eu falei, sim, eu estou entendendo, eu sei que você precisa do dinheiro. Mas o que você quer? Eu tenho um ou outro para te entregar. Ou se eu te der o dinheiro, não te dou o conselho, ou se eu te der o conselho, eu não te dou o dinheiro. O que você quer? Aí ele todo triste, assim, como se ele estivesse perdendo. Ele, tá bom, tio, me dá o conselho. Gente, escute,